Thor chegou em Gondolin, comeu filha do rei e o primo dela não gostou. Primeira Era, capítulo 33. Húrin. Húrin, o pai de Túrin, foi capturado na Quinta Batalha, conhecida como a Batalha das Lágrimas Incontáveis, e amaldiçoado por Morgoth a assistir a tragédia de seus filhos pelos olhos do Senhor do Escuro. E durante muitos anos, a rotina de Húrin consistia em torturas diárias até ele apagar de dor. Mas um dia, sem explicação alguma, ele acordou em uma colina fora de Angband. Húrin não era mais prisioneiro e nem via o que Morgoth via. A maldição finalmente parecia ter se concluído, finalmente parecia ter deixado o homem. E ele não se lembrava se havia escapado ou se tinha sido solto. Húrin estava velho e cansado, e depois de assistir toda a tragédia envolvendo seus filhos, Túrin e Nienor, ele não tinha mais motivação para continuar. O valoroso guerreiro que outrora havia lutado contra as forças de Angband não mais existia dentro dele. E sem um lar ou família para retornar, ele então se dirigiu a Gondolin, na esperança de encontrar o seu velho amigo Turgon. E por dias Húrin procurou pelo reino oculto dos elfos na região que ele se lembrava, mas ele não conseguiu encontrar nenhuma das entradas nas montanhas. Isso porque o rei Turgon fechou todas as entradas com exceção de uma, depois da chegada de Tuor com a terrível mensagem do Valar Humo. Então, na soleira de onde ficava um dos caminhos, Húrin gritou: Turgon, até tu me abandonastes. Abras tua porta para mim. Preciso de sua ajuda, velho amigo. Mas a única resposta que ouviu foi o barulho do vento que sussurrava na superfície da pedra nua. Ele esperou por algum tempo, mas nenhum elfo veio ao seu encontro, então Húrin partiu daquele lugar. E mal sabia o homem que havia sido Melkor que tinha o libertado e colocado espiões na sua cola. E com isso, o Senhor do Escuro ainda não descobriu a localização exata de Gondolin, mas já sabia pelo menos por onde começar a procurar. Então ele aumentou muito o número de batedores naquela região. Então, deixando o labirinto de pedras que escondia Gondolin, Húrin seguiu o rio até o sul, na direção do reino perdido de Nargothrond, onde outrora reinou o Noldor Finrod, filho de Finarfin, e também onde seu filho Túrin morou até o reino ter sido destruído pelo dragão Glaurung. Então ele atravessou a muralha e foi caminhando pela cidade perdida dos elfos até as ruínas do palácio do rei. E para sua surpresa ele viu que Morgoth havia cumprido uma promessa, pois sentado no trono quebrado do rei Finrod estava o anão Min, e o desgraçado que havia traído seu filho apenas em troca de se tornar rei dos escombros de Nargothrond utilizava as joias do falecido rei Finrod com orgulho. E Min se levantou, olhou para Húrin e disse: Quem adentra Nargothrond, o reino de mim, o anão? E apesar de que uma chama ardia em seus olhos, Húrin respondeu calmamente ao se aproximar: Me chamo Húrin. Sou pai de Túrin Turambar, aquele cuja confiança você destratou. E o anão tremeu ao ouvir aquele nome. Ele olhou para um lado e para o outro sem saber o que fazer. E Húrin, que já estava próximo, jogou sua capa para trás e desembainhou sua espada velha e enferrujada. Min se desesperou e começou a correr, mas o homem arremessou a sua espada que atravessou as costas do anão. E ele caiu sobre uma pilha de escombros e corpos putrefatos. E quando Húrin se aproximou, o anão moribundo olhou para o homem e disse: Você e seu filho não têm honra, atacando um pobre anão pelas costas dessa maneira. E Húrin respondeu: Está enganado, anão. Eu o ataquei de frente, pois as costas é a face de um covarde. Então Húrin apenas arrancou-lhe o cordão de Finrod e deixou que agonizasse até morrer. Então ele saiu de lá e partiu rumo a Doriath, para se encontrar com o rei Thingol dos Teleri, que é o pai de Lúthien, o sogro de Beren, que criou Túrin como filho, etc. E quando ele chegou ao cinturão de Melian, que protegia Menegroth, a Maia o deixou entrar. E quando ela contou ao seu marido Thingol quem acabava de entrar pelo cinturão, ele ficou boquiaberto, surpreendido que Húrin ainda estava vivo. Então o rei élfico preparou grandes honrarias para receber o homem. Salve Húrin, da casa de Hador, aquele que foi ao inferno e voltou. Seja muito bem-vindo aos salões de Menegroth. Salve Thingol, líder dos Teleri, aquele a quem sou eternamente grato.
E durante uma longa conversa, Húrin contou a Thingol tudo o que ele passou durante esse tempo todo, o quanto ele foi torturado e o quanto ele teve que assistir da desgraça de sua família. E Thingol então lhe ofereceu moradia em Doriath, mas Húrin se recusou. O homem falou que só foi até ali para entregar a Thingol o colar de seu sobrinho neto, Finrod. Faço isso em agradecimento por ter cuidado do meu filho Túrin quando eu não tive condições de fazê-lo, ó Thingol, rei verdadeiro. E Thingol ficou muito feliz com esse presente, então ele ofereceu a Húrin que pelo menos passasse um tempo em Doriath para poder descansar. E o homem aceitou e assim o fez, mas depois de alguns dias ele partiu novamente. Dessa vez ele se dirigiu até Brethill e foi até o túmulo de seus filhos na floresta. E chegando lá ele se surpreendeu ao encontrar uma senhora encapuzada sentada dormindo sobre a lápide de Túrin e Nienor. E ela o ouviu chegando, e foi só ela levantar a cabeça que Húrin reconheceu em seus olhos que era Morwen, sua esposa. E ela também o reconheceu, pois nem se todo o tempo do mundo tivesse passado, Morwen e Húrin se veriam como estranhos. E mesmo após tanto tempo separados, os dois não disseram uma palavra neste encontro, apenas seguraram um na mão do outro e choraram pela morte dos seus dois filhos. E alguns dizem que eles foram juntos para o norte, outros que Húrin e Morwen se atiraram no mar. E outros ainda dizem que eles permaneceram ali até o final de seus dias, tamanha era sua tristeza. Mas a verdade é que do seu verdadeiro paradeiro nunca mais se ouviu falar. Mother, I tried to do right by you, to do what you asked me to. I did wrong and I knew. Mother, I try to behave for you. Now I'm a digging a grave for you. It was all I could do. Yo! Bom, o ovo de Páscoa de hoje não tem muito a ver com o episódio, mas vocês pedem tanto pra eu falar deles que aqui vai, um especial só dos anões. Então vamos lá. Os anões foram criados pelo Valar Aule, pois ele estava impaciente para ensinar logo para os filhos de Ilúvatar sobre os seus ofícios. E isso foi na época em que os Valar se mudaram para Valinor e a Terra-média estava infestada das criaturas de Uthunmo. Portanto, para sobreviver às criaturas de Morgoth, Aule fez os anões especialmente resistentes a elas. Ele criou 7 no total: Zangado, Feliz, Dung... Não, mentira. Mas ele realmente criou 7 anões, acredite se quiser. E o Valar lhes ensinou um idioma que ele criou especialmente para os anões, o Kush-Dur. Mas Aule não era Ilúvatar, e ele não possuía a chama imperecível para dar às suas criações. E por causa disso, eles eram completamente burros, capazes de se mover ou de falar apenas quando Aule desejava. E portanto, eles ficavam completamente imóveis caso seu criador dirigisse seu pensamento para outro lugar. Ou seja, eles não passavam de bonecos. Então, Eru Ilúvatar confrontou Aule por sua impaciência e o Valar ofereceu ao seu mestre suas criaturas em arrependimento. O Todo-Poderoso então mandou que Aule se livrasse deles, pois eram uma abominação, uma versão deturbada dos filhos de Ilúvatar que estavam para chegar. Mas quando viram Aule erguendo seu poderoso martelo, os anões abaixaram de medo e imploraram por sua vida. Foi então que Ilúvatar parou a mão do Valar e aceitou sua proposta. Ele deu a chama imperecível aos anões. Ele deixou que vivessem, mas mandou que despertassem apenas após o despertar dos elfos. Então Aule os colocou para dormir em 7 lugares diferentes espalhados pelo continente da Terra-média. E esses 7 ficariam conhecidos como os pais dos anões. O mais velho deles e o primeiro a despertar foi Durin, que acordou no monte Gundabad, ao norte das Montanhas da Névoa. Ele fundou a Casa dos Barbalongas, mais conhecida como o Povo de Durin, e também fundou a cidade subterrânea de Khazad-dûm, mais conhecida como Moria. Outros 2 desses 7 despertaram nas Montanhas Azuis, e fundaram as casas dos Feixe Largos e dos Barba de Fogo, que nas próprias Montanhas Azuis construíram as cidades de Belegost e Noghad. Outros 2 pais dos anões também despertaram juntos em montanhas no extremo leste, e esses fundaram as casas dos Punhos de Ferro e dos Barba Duras, respectivamente.
E por fim, os dois últimos despertaram em montanhas no extremo sul, fundando as casas dos Cadeados Negros e dos Pés de Pedra. E estas eram as 7 casas dos anões, e não há registro delas jamais terem se unido, pois eram independentes. Quer dizer, isso até os anões do povo de Durin encontrarem uma pedra que era diferente de todas as outras já vistas na Terra-média, a Arkenstone. Todos os líderes das 7 casas dos anões juraram servir aquele que possuísse a pedra, e assim todos foram convocados e lutaram juntos na guerra entre anões e orcs para tentar recuperar Moria na Terceira Era, mas isso é uma história para outra hora. De todos os pais dos anões, Durin foi o único que despertou sozinho, pois todos os outros foram colocados para dormir em pares. E também é referenciado em vários lugares que Durin era o único dos 7 pais dos anões que não possuía uma companheira, enquanto que Aule fez namoradinhas para todos os outros 6, totalizando 13 anões. E os anões vivem uma vida muito reclusa e mantêm tudo em segredo. Inclusive, o seu próprio idioma é um segredo, a sua cultura, os seus costumes, nada disso eles dividem com ninguém. Então não tem muito registro de seus grandes festivais ou qualquer coisa assim. E além disso, eles passavam muito do seu tempo escavando as montanhas, procurando minerais e pedras preciosas, então qualquer história registrada por eles é difícil de compreender. E boa parte dos seus registros se perderam nas profundezas do mundo. E mesmo que não tivessem se perdido, são poucos aqueles na Terra-média que conseguem entender as runas e o idioma dos anões. Não se sabe ao certo quanto tempo vive um anão, mas definitivamente o seu tempo em Arda é bem maior do que o dos homens. Porém, se sabe que eles não são imortais como os elfos, pois Durin, apesar de ter recebido o título de Durin, ou Imortal, morreu em algum momento da Primeira Era. Bom, então é isso, galera, e isso é o que eu pude reunir aí sobre os anões. Não tem muito o que falar deles, como vocês puderam ver, mas pode ter certeza que tudo que eles fizerem de importante eu vou colocar sim no resumo. Inclusive no episódio da semana que vem eles estão bem presentes. Ok, até semana que vem, espero o episódio, tchau!